igual a esse lado direito restrito aí para a superfície de vínculo, ou seja, esse cara restrito aí para a superfície de vínculo. Deixa eu colocar isso aqui entre parênteses, mais a soma em n disso aqui, desse termo restrito aí para a superfície de vínculo. Esses dois termos aqui. No entanto, com relação a esse terceiro termo, quando restringe esse terceiro termo aí para a superfície de vínculos, ele dá zero. Por quê? Porque o φ igual a zero né, para a superfície de vínculos. Só que eu perdi uma coisa, porque os modificadores de Lagrange não são independentes de case e base, então aquele parente de equação deveria dar zero de qualquer jeito. Essa é uma observação que eu ia falar daqui a pouco. Mas a questão aqui é a seguinte, de fato, sua questão faz todo sentido. Na verdade, não é que eles deveriam dar zero. A gente não sabe calcular esse parente de Poisson. A gente definiu o parente de Poisson a partir das derivadas com relação a P e Q. Tá? Agora a gente está estendendo o nosso espaço de fase, quer dizer, está estendendo o nosso espaço das variáveis dinâmicas, incluindo os multiplicadores de Lagrange. Então a gente precisaria de uma nova definição de parente de Poisson. Não sei se você se lembra, mas lá na primeira aula eu comentei que você pode estender o conceito de parente de Poisson como um objeto que vai pegar duas funções e mapear em algum outro objeto, satisfazendo certas propriedades. Se eu não me engano, de linearidade, antissimetria, regra do produto. Acho que tinha mais uma. Acho que eu tenho anotado aqui. Peraí. Oi? Identidade de Jacob, isso. Então a gente pode estender esse conceito para esse objeto aqui. E como a gente está interessado na evolução dinâmica sobre a hipersuperfície de vínculo, a gente sequer precisa se preocupar com uma definição de parente de Poisson. Porque esse termo vai ser zero devido ao vínculo na hipersuperfície de vínculo. Então, completamente lícita a sua questão. A questão é que aquilo lá não é zero pelo fato de você não saber a dependência dele em termos de Q e P. Isso daqui, a princípio, é um objeto que você não definiu ainda. Mas você não precisa se importar com ele porque ele vai embora devido a estar multiplicado pelo vínculo. Agora eu perdi essa parte também, porque esse objeto não fica definido como uma derivada temporal do lado. Como se for uma derivada temporal do lado, você vai lá, usa a regra da cadeia. Aqui você fala? É. Sim, o objeto parente de Poisson está definido daquela forma lá na primeira aula, quando a gente está calculando para duas funções definidas no espaço de fase. Se você refizer, é que eu não fiz os cálculos, vou fazer os cálculos aqui então para ficar claro. Em nenhum momento eu vou ter que usar a definição daquele objeto ali para chegar nessa equação. Eu não vou ter que usar a definição desse parente de Poisson. Eu vou ter que usar a definição desse e desse, que são de funções no espaço de fase, mas não desse. Então deixa eu fazer essa conta rapidinho aqui. Esquece isso daqui como resultado dado. Vamos calcular isso daqui. A derivada temporal de A vai ser a soma em I, indo de 1 até N, derivada de A com relação a QI, QI ponto, ok? Mais derivada de A com relação a PI, PI ponto, ok? Uso essa equação aqui. Isso daqui vai dar a soma em I, não vou escrever os limites, fique subentendido, tá? A soma em I de
substituindo o QI por isso daqui. Vou pegar primeiro só o primeiro termo, depois lá na frente eu coloco esse outro termo também aqui, ok? Então isso daqui vai dar DA, DQI, DH, DPI, mais, agora eu vou tratar desse termo aqui, depois eu cuido desse termo que sobrou, tá? Mais DA, DPI, esse termo aqui usa essa equação, vai trazer um sinal de menos, derivada parcial de H com relação a QI. Menos derivada parcial de H com relação a QI. Mais, agora vamos tratar desses termos que sobraram. Nos dois casos a gente vai ter uma somatória em M e os multiplicadores de Lagrange podem ser colocados em evidência. Então vai dar somatória em M, multiplicador de Lagrange sendo colocado em evidência, que multiplica agora somatória em I, que está aqui, DA, DQI, DFI, M, DPI. Esse termo aqui. Ok? Pela mesma razão, esse aqui de cima vai ter um sinal de menos vindo dessa equação. DA, DPI, DFM, DQI. Ok? Para duas funções definidas sobre o espaço de fase, o parente de Poisson é definido daquela forma usual. Derivado da função com relação a Q, vezes derivado da outra função com relação a P, menos a mesma coisa trocando P por Q. Então esse cara aqui é o parênteses de Poisson. Então esse cara é o parênteses de Poisson de A com a Hamiltoniana, mais uma soma em M, multiplicador de Lagrange. Esse cara é o parênteses de Poisson de A com o vínculo φ. Então, em nenhum momento eu tive que usar a definição do parente de Poisson envolvendo o multiplicador de Lagrange. A questão é, se eu quiser colocar isso daqui na forma de um parente de Poisson único, ou seja, nessa forma aqui, eu me deparo com esse parente de Poisson, que eu não sei calcular, que não está definido. Mas como a dinâmica está restrita na hipersuperfície de vínculos, esse termo vai embora. Acho que entendi o ponto. Então a questão a princípio a gente nem precisaria fazer isso. A gente não precisaria escrever na forma de uma Hamiltoniana de um parente de Poisson único. Aí você não tem problema nenhum com essa equação. Na hora que você quer fazer isso, você tem que prestar atenção nessa questão. Do parente de Poisson, no caso ali da função A com o multiplicador de Lagrange não está definido. Mas aí não importa, porque você vai restringir a sua equação de evolução à hipersuperfície de vínculo. Ok? Então aquele parênteses de Poisson ali não é o mesmo operador que aquele ali? Esse aqui. Esse aqui não. Mas ele veio do parêntese anterior. Ele veio do parêntese anterior. Observe que aqui, em nenhum momento eu usei a definição assim, em termos de derivada. Eu só usei o fato de que esse é um objeto que satisfaz propriedades de linearidade e regra de produto. Não precisei nem usar a identidade de Jacob. Mas para você... Então eu tenho uma noção estendida de parente de Poisson. Mas para você dizer que aquele parênteses de Poisson de A com o M não é o mesmo que o anterior, você tem que supor isso desde o começo, que aquele primeiro ali não era. Exato. Aqui é um objeto mais geral do que o parente de Poisson foi definido na primeira aula. É um objeto, algum mapeamento que vai pegar funções aqui e aqui, te dar alguma outra função e que não só no espaço de fase, né, porque ela envolve um multiplicador de Lagrange, satisfazendo aquela lista de propriedades de antissimetria, identidade de Jacob, regra do produto e linearidade.
dadas essas propriedades, você não define o operador univocamente, né? Não define. Você precisa dos parentes de Poisson fundamentais, que são equivalentes a definir em termos das derivadas. Tem toda uma teoria matemática muito extensa por trás dessa questão de parente de Poisson. Vai muito além do que eu sei. Geometria simplética. Alguém que faz matemática? Não. Mas tem um pessoal que se importa com isso. Falei isso pejorativamente não, hein? Não, fica claro aí que não. Bom, então, essa equação aqui, no fundo, esse lado dessa equação, no fundo é a derivada temporal da nossa quantidade A. Então, essa equação de evolução pode ser escrita em termos de uma equação de evolução, uma equação envolvendo somente um parente de Poisson, quando definida sobre a hipersuperfície de vínculos. Então a gente tem essa equação aqui. A HT, onde isso daqui tomado também na hipersuperfície de vínculos, onde esse HT é o que nós chamamos de hamiltoniana total, que é a hamiltoniana original mais a soma dos termos que envolvem o vínculo. Ok? A gente tem aqui uma equação de evolução envolvendo um parente de Poisson único, um parente de Poisson estendido, né? Pensando ali como atuando em funções que são mais abrangentes do que funções no espaço de fase. Ao invés de ficar colocando essa barra com condição de restrição à hipersuperfície, a gente vai introduzir uma notação que foi introduzida pelo Dirac, que é a noção de igualdade fraca. Ok? Que vai ser denotada por esse símbolo aqui. Não é aproximadamente, não é isomorfismo, não é nada disso. Né? É igualdade fraca. Bom, dadas duas funções definidas sobre o espaço de fase. Nós dizemos que essas duas funções são fracamente iguais se essas funções, em geral, essas duas funções são diferentes no espaço de fase como um todo. Ok? Elas não são iguais no espaço, em todos os pontos do espaço de fase. No entanto, se essas funções satisfizerem a condição de igualdade sobre a hipersuperfície de vínculos, então a gente diz que essas duas funções são fracamente iguais, e a gente denota F fracamente igual a G. Uma relação de equivalência. É uma relação de equivalência. Isso chama de igualdade. Oi? Por isso você diz que é uma igualdade. É a nomenclatura usada. Não deixa de ser uma igualdade. É uma igualdade sobre a hipersuperfície. As funções são iguais sobre a hipersuperfície. E ao invés de ficar escrevendo essa barra gama C toda vez, o Dirac introduziu essa notação de igualdade fraca. Ok? Um exemplo. Considere, por exemplo, essas duas funções aqui. Um F como sendo Q1
mais Q2, digamos, exponencial de P1 mais P2, e uma outra função, G de Q1 mais Q2, mais, digamos, um seno de P1 mais P2, essas funções claramente são diferentes, não são as mesmas funções. No entanto, se eu coloco adicionalmente um vínculo, digamos um vínculo definido por um vínculo que define essa hipersuperfície de vínculo, tem os pontos do espaço de fase, a hipersuperfície tal que o conjunto de pontos do espaço de fase sujeitos à condição P1 mais P2 igual a zero. Digamos que eu defini essa hipersuperfície de vínculo. Se eu calculo esse cara na hipersuperfície de vínculos, o F na hipersuperfície de vínculos vai ser exponencial de zero. Então deu só Q1 mais Q2. Por sua vez, o G, quando tomado na hipersuperfície de vínculo, aqui vai ser seno de zero. Então sobrou só o primeiro termo. Q1 mais Q2. Ok? Portanto, nós dizemos que o F é fracamente igual ao G. A igualdade visual ela costuma ser mencionada também como igualdade forte, tá? Ou simplesmente igualdade. Dúvidas? Que horas são, pessoal? Bom, com esse conceito de igualdade fraca, essa equação de evolução ela pode ser reescrita dessa forma: derivada temporal de uma certa função A é fracamente igual a esse parente de Poisson. Ok? Então agora, em geral, a dinâmica de um sistema hamiltoniano fica, a evolução dinâmica é determinada em termos dessas equações. Essas equações englobam as equações de Hamilton, inclusive. Se você coloca A como sendo QI, né? ou A como sendo PI, você obtém as equações de Hamilton. E adicionalmente você tem essas condições de vínculo, que a partir de agora eu vou denotar como igualmente fracas. Okay? Porque são funções que devem ser igual a zero somente na hipersuperfície de vínculos. Ok? Vocês podem ver, por exemplo, que a hamiltoniana total é igualmente fraca à hamiltoniana canônica, que é uma soma dos vínculos. Então, sobre a hipersuperfície de vínculo, qualquer função não é unicamente definida, qualquer combinação dos vínculos é igualmente fraca a duas funções que difiram só por uma combinação de linear de vínculos são igualmente iguais. São igualmente iguais, mas são fracamente iguais. Agora o trabalho é tentar determinar os multiplicadores de Lagrange, que é o que falta para descrever a evolução dinâmica do sistema.
esse trabalho restante, ele foi desenvolvido principalmente pelo Dirac e pelo Bergman, e envolve o que nós chamamos de condições de consistência. Condições de consistência. E algoritmo de Dirac. Bergman. Ok? O que eu notou é o seguinte: aquelas condições de consistência que nós já introduzimos lá no caso de Lagrangianas singulares, ou seja, aquelas que eu comecei a aula falando sobre elas hoje, e que os vínculos devem ser preservados durante a evolução temporal, pode ser utilizada como uma forma de se determinar os multiplicadores de Lagrange. O ponto aqui é o seguinte: vamos impor que os vínculos sejam preservados ao longo da evolução temporal, ou seja, derivada temporal do vínculo igual a zero. Essa condição é muito forte. A gente não precisa que ele seja preservado em todo o espaço de fase. O que a gente precisa é que ele seja preservado naquele espaço onde a dinâmica vai evoluir, ou seja, na hipersuperfície de vínculos. Então a gente pode trocar essa igualdade por uma igualdade franca. Ok? Os vínculos são preservados sobre a hipersuperfície de vínculos. Usando essa equação aqui, substituindo, fazendo o vínculo, o A como sendo essa função φ, o que a gente obtém é o seguinte: essa imposição, preservação dos vínculos, equivale ao parênteses de Poisson do vínculo φn com a hamiltoniana total ser fracamente igual a zero. Por sua vez, lembrando que a hamiltoniana total tem essa forma aqui, esse parênteses de Poisson pode ser reescrito dessa forma. A hamiltoniana canônica mais o m de 1 até n, multiplicador de Lagrange, o m, desculpa que eu vou colocar um m', tá? Para não confundir n com m', isso daqui vai ser fracamente igual a zero. Aqui você tem um conjunto de n equações, uma para cada vínculo, tá ok? E esse conjunto de equações fracas, é o que nós chamamos de condições de consistência. Condições para cada vínculo do seu sistema, você tem que verificar essas condições, essa equação. Eventualmente,
Você pode se deparar com um vínculo em que você substitui os vínculos nessas igualdades fracas e, eventualmente, essas condições de consistência podem ser satisfeitas de forma idêntica para todos os vínculos. Isso pode ocorrer. Tá, ok? Nesse caso, todos os multiplicadores de Lagrange permanecem determinados. Vamos ver um exemplo. Professor, Sim? essa implicação é só da lá ou é equivalente? Essa aqui É. é equivalente. Esse daqui, isso é igual a isso. É fracamente igual. Embaixo também? Essa daqui pra cá? Sim, também, fracamente igual. Bom, o primeiro caso eu mencionei, eventualmente todos os vínculos, eventualmente, igualmente, todas as condições chamado de C.C, né? Podem ser identicamente satisfeitas. Isso daqui implica multiplicadores de Lagrange permanecem determinados. Não tem o que fazer. A sua evolução dinâmica vai depender de multiplicadores determinados. Já se deparou com esse tipo de situação lá no caso de hamiltonianas, de lagrangianas circulares. A evolução dinâmica depender de coisas indeterminadas. Um exemplo desse tipo de situação é aquele que eu considerei lá que eu coloquei no início da nossa aula. Exemplo aqui. Onde a lagrangiana era meio de Q1 ponto quadrado menos, Q1 ponto menos Q2 ponto, isso aqui é o quadrado. Naquele caso nós obtivemos um vínculo dessa forma, P1 mais P2. Agora já usando notação de igualdade fraca, isso daqui tem que ser igualdade fraca, fracamente igual a zero. E vamos usar essa condição de consistência para esse vínculo. Nesse caso, você vai ter φ1 com a hamiltoniana mais multiplicador de Lagrange. Você tem um multiplicador de Lagrange, você tem um vínculo primário, ok? Vínculo. Isso daqui tem que ser fracamente igual a zero. Essa estrutura aqui é antissimétrica, portanto, um parente de equação de alguma coisa com ela mesma tem que ser igual a zero, por antissimetria, independente de quem for essa coisa. E agora resta esse termo aqui. Isso daqui tem que ser fracamente igual a zero.
A gente não calculou a Hamiltoniana, deixa eu calcular agora. Bom, o primeiro passo aqui é, vamos lembrar que o Q1 era dado por Q1 menos Q2 ponto, e o P2 era Q2 ponto menos Q1, ok? A Hamiltoniana vai ser com a soma daquele produto PI e QI, nesse caso se torna P1 Q1 ponto mais P2 Q2 ponto menos Lagrangiano, menos meio de Q1 ponto menos Q2 ponto, isso aqui ao quadrado. Esse termo aqui nada mais é do que o P1. Ok? Esse cara aqui, o P2, no fundo vai ser menos P1, usando o vínculo. Então, esse primeiro termo vai ficar como P1 em evidência, Q1 menos Q2, ponto, ponto, menos, esse termo aqui já usando o momento canonicamente conjugado P1, fica dessa forma. Esse cara aqui é o momento P1, e portanto, a Hamiltoniana vai ser meio de P1 quadrado. Tá ok? Substituindo isso daqui no parente de Poisson, a gente vai ter parente de Poisson de φ com a Hamiltoniana vai ser o parente de Poisson, o φ é P1 mais P2, mais P2 meio de P1 quadrado, usando aqui a expressão para Hamiltoniana. Ok? No entanto, vamos lembrar dos parentes de Poisson fundamentais. QI com QJ é igual a zero. PI com PJ é igual a zero. E QI com PJ é uma delta de Kronecker e J. Como ali só aparecem P1 e P2 nos dois termos de parente de Poisson, isso daqui é identicamente nulo. Ok? E portanto essa condição de consistência é satisfeita. Aqui a gente precisa usar a igualdade fraca, aqui é a igualdade forte. Então, essa condição de consistência, nesse caso aqui, ela é válida em todo o espaço de fase. E a evolução dinâmica permanece determinada. Quer dizer, desculpa, a evolução dinâmica depende de multiplicadores determinados. Você não usou o vínculo ali no meio do cálculo da Hamiltoniana? Sim. Certo, a Hamiltoniana eu usei uma igualdade fraca no meio dela. Você, para poder estabelecer a Hamiltoniana no sistema vinculado, você tem que usar o vínculo para eliminar as velocidades. Ok, então... Bom, só para completar esse exemplo, se vocês calcularem a Hamiltoniana total, ela vai ser meio de P1 quadrado mais multiplicador de Lagrange vezes P1 mais P2, ok? As equações de movimento, o Q1 ponto vai ser elevada com relação a P1, então vai ser P1 mais
uma das equações de movimento processual, uma das equações de Hamilton. Só para lembrar, né? Isso aqui é isso, né? É derivada hamiltoniana com relação a P1 mais 1 vezes derivada do vínculo com relação a P1. Só para lembrar desse pedaço aqui. A outra equação, P2 ponto, vai ser derivada com relação a P2, então só aparece esse termo. Para lembrar também, isso aqui é isso. Esse cara aqui, nesse caso, é igual a zero. Ok? Bom, de forma similar, vocês podem obter, como não tem nenhuma dependência em Q, fica imediato ver que P1 ponto é igual a P2 ponto, que é igual a zero. Não tem nada dependendo de Q ali nessa jogada. E se vocês resolverem esse conjunto de equações, o primeiro ponto é que vocês, essas duas equações, elas implicam em P1 vai ser uma certa constante e essa outra implica em que P2 é uma certa constante B, tá ok? Só que como P1 mais P2 tem que ser igual a zero, essa constante no fundo tem que ser menos A. Ele tem que satisfazer o vínculo. Okay? Substituindo isso aqui, você obtém Q1 mais essa constante A mais U, só que o U no fundo é Q2. Se você integrar essa equação, você obtém que Q1 em função do tempo é igual a um certo A de T mais uma constante de integração mais o Q2 dependendo do tempo. Essa é a solução em geral. O Q2 permanece indeterminado. Okay? Pelo fato de Q2 depender do... Você tem um multiplicador de Lagrange determinado na sua Lagrangiana, na sua teoria. Eu acho que por enquanto não vai dar para avançar muito hoje, então o outro caso, só adiantando um pouco cenas do próximo capítulo, aqui a gente viu o caso em que as equações de vínculo, as condições de consistência são automaticamente satisfeitas. Isso implica em multiplicadores de Lagrange determinados. Eventualmente, essas condições de consistência não são identicamente satisfeitas. Isso pode levar a uma consequência interessante. Elas podem introduzir novos vínculos. Esses novos vínculos são chamados de vínculos secundários, por isso o nome primário nesses vínculos nojentinhos. Esses vínculos secundários também devem satisfazer condições de consistência, também devem ser preservados mediante evolução temporal, o que, de novo, pode levar a novos vínculos, e o procedimento é iterativo até que nenhum vínculo adicional surja, até que nenhum vínculo adicional seja gerado. E, no final das contas, você vai se deparar com um conjunto de vínculos primários e secundários e um conjunto de equações de consistência que podem ou não determinar os multiplicadores de Lagrange de forma única. Eventualmente, mesmo no final do processo, você pode ter multiplicadores de Lagrange arbitrários. Isso está associado com uma liberdade na sua teoria, que no fundo significa que, dadas as condições iniciais, as equações de movimento não evoluem o sistema de forma única, as coordenadas dinâmicas não evoluem de forma única, o que tira das coordenadas dinâmicas o caráter de observável físico. Observável físico devem evoluir de forma única, devem ser unicamente determinados.
Então, um exemplo desse, quem já fez um curso de eletromagnetismo talvez conheça. Você tem o campo elétrico e o campo magnético, você pode expressar o campo elétrico e o campo magnético em termos de potenciais escalares e potenciais vetoriais. O campo magnético e o campo elétrico são os observáveis. Os potenciais escalares e vetoriais evoluem a menos bom, tem uma ambiguidade associada com a soma de um gradiente, uma função escalar, e portanto, esses objetos são os potenciais vetores, que são os objetos fundamentais, são as variáveis dinâmicas fundamentais da sua teoria, não evoluem de forma única. É um caso que ocorre. Isso ocorre em qualquer teoria de gauge, seja abeliana ou não. É um assunto de pesquisa até hoje. A forma como você tem um procedimento para fixar a sua evolução, que é o que a gente chama de fixação de calibre. Esse é um assunto vasto de pesquisa até hoje. Tem alguém da UERJ? Só um hoje. Bom, o pessoal da UERJ escuta fixação de calibre, entra até em êxtase, que esse é um assunto que o grupo lá do professor Sorella dedica muito estudo, e é um assunto muito interessante que até hoje não é um assunto inacabado. Você ainda tem muitos problemas em abertos nesse tipo de procedimento de fixação de calibre. Talvez o principal deles seja o problema de Gribov. Você não determina de forma única um calibre. Tem por trás disso uma série de questões envolvidas, o procedimento de Faddeev-Popov. Você tem que introduzir novos graus de liberdade na sua teoria, que são chamados de fantasmas. Porque fantasma é como se tivesse uma probabilidade negativa, uma amplitude de probabilidade negativa associada a ele. E, bom, tem uma discussão longa por trás disso. Na próxima aula eu pretendo olhar para o próximo caso e começar a associar isso com transformações de calibre, fazer um exemplo até o final, e depois a gente entra um pouquinho em teoria de campos e eletrodinâmica. É isso.